Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Nesta videoaula, nós trataremos de um problema de calcular limite exponencial usando integral. Então, usando integral para calcular limite. Este é o tema desta videoaula. E a pergunta é a seguinte: como calcular o limite? Limite de elevado a x menos 1 por x quadrado, quando o meu x tende a zero, sem usar a regra de L'Hopital ou séries infinitas. E nós veremos esta resolução agora. Vamos então para a resolução deste limite exponencial. Eu denotei por L este limite. Primeiramente, nós observamos que se nós substituir o x por zero, teremos e elevado a zero, que é 1. Aqui vai ficar zero. 1 menos 1 é zero. E embaixo eu também terei zero ao quadrado, que é zero. Portanto, nós temos um limite na forma indeterminada, 0 sobre 0, tá? E nós iremos resolver utilizando integral, uma técnica bem diferente e muito pouco utilizada. Vamos lá. Vou reescrever esse limite como sendo limite quando o x tende a 0 de 1 sobre x. Vamos colocar aqui, já que é x quadrado, no denominador, coloco em evidência aqui em cima e elevado a x menos 1 sobre x. Tá? Então, só separei aqui. Agora, por outro lado, nós vamos fazer o seguinte. Note que a integral de elevado a xy, tá? Menos 1 sobre x dy. Vou integrar em relação a y de onde até onde? De 0 a 1. Então, observe que o meu x aqui ele é parâmetro, tá? Então, nós podemos tirar o x daqui, vai ficar 1 sobre x, já que estou integrando em relação a y. Aqui vai ficar a integral de e elevado a xy menos 1 dy. De 0 a 1. Ou seja, 1 sobre x. E podemos separar em duas integrais. Integral de 0 a 1, tá? De elevado a xy dy menos integral de 0 a 1, também de 0 a 1, de 1 dy. É igual a 1 sobre x. Agora, ó, a integral de elevado a ax dx, tá? Usando a tabela de integração, no caso, meu a aqui é o x. Ele é constante, uma vez que eu estou integrando em relação a y. É 1 sobre a elevado a xy, né? Ou elevado a ax. Então, vai ficar elevado a xy sobre x. E a integral de 1 é y. Tudo variando de 0 a 1. Tá? Então, foi isso que eu fiz. E elevado. Se também quiser, pode fazer essa integral com mais calma, fazendo u igual a xy. Tá? Também vai dar certo. Aqui eu fiz direto. Tá? Eu usei apenas o fato que a integral de elevado a ax dx é e elevado a ax sobre a, tá? Então, vamos substituir aqui. Vai ficar 1 sobre x. Vamos substituir o y por 1, tá? E por 0. Então, aqui vai ficar e elevado a x sobre x menos e elevado a 0, já que o y é 0, sobre x. E menos 1. Ou seja, 1 sobre x
de... esse 1, ó, vou fazer o seguinte macete aqui. Esse 1 eu escrevo x sobre x. Pronto, agora eu posso escrever esse lado esquerdo aqui, tá? No seguinte formato: e elevado a x menos 1 sobre x. Olha só, esse termo é o que está escrito aqui em cima, tá? Então, ele é o nosso limite L. Então, o nosso limite L. Então, o nosso limite é dado pelo cálculo dessa integral aqui, tá? Então, vamos substituir aqui no lugar dessa expressão, tá? A nossa integral. Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Então, no lugar continuando então o cálculo do limite, no lugar de toda essa expressão, eu vou colocar limite, quando x tende a zero, da integral de 0 a 1, tá? O que acabamos de mostrar, de e elevado a xy menos 1 sobre x, isso dy. Então está aqui, o nosso limite foi substituído por uma integral, tá? E agora, sem muito formalismo, tá? Esse limite existe, então eu vou permutar a integral pelo limite, tá? Então, o que podemos fazer? Ó, integral de 0 a 1 do limite quando o x tende a 0 de elevado a xy menos 1 sobre x dy, tá? Então, eu permutei, mas agora, o que é que eu vou fazer aqui? Vai ficar integral de 0 a 1 e aqui eu tenho elevado a xy menos 1 por x. Vou multiplicar por y e vou dividir por y. Tá? Uma vez que meu x aqui tende a 0, então meu y é constante. Não tem problema nenhum. Então aqui fica x tende a 0 de e elevado a xy menos 1. E aqui eu escrevo xy. Ó, esse y cancela com esse y. dy. Mas esse limite aqui é um limite exponencial fundamental, tá? Ele vale 1. Na verdade, ele vale o logaritmo natural. Então, esse limite todo aqui, ó, quando você tem limite de elevado a alguma coisa, menos 1 sobre essa coisa, e mais, se o x tende a 0, o y vezes x também tende a 0, tá? Não altera nada, uma vez que meu y é constante. Esse limite aqui, ele é igual a logaritmo natural do e, que é a base. Então vai ficar a integral de 0 a 1 de y vezes o logaritmo natural de e. Mas o logaritmo natural de e vale 1. Então, o nosso limite é a integral de 0 a 1 de y dy. E essa é uma integral imediata. Y ao quadrado sobre 2, substituindo de 0 a 1, vai ser igual a meio. Então, está aí um exercício de limite exponencial, resolvido aqui no canal Fatos Matemáticos, usando integral. Convido a todos a inscrever no canal, acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades e deixar o seu comentário com relação a esta videoaula.